Quando o treinamento vira um dinheiro jogado fora. Vou falar especificamente de treinamento de liderança, mas dá para estender isso para várias outras coisas, né? Para várias outras áreas. Só uma observação aqui, né? O que a gente percebe na maioria das empresas. Quando eu falo maioria, assim, nada 100%, tá? Mas assim, na maioria das empresas, o que a gente percebe? Para as áreas de liderança e de vendas, né? Para as áreas comerciais, as empresas costumam ter um pouco mais de treinamentos relacionados a comportamento, a motivação, né, a essas questões mais ligadas a coisas pessoais, assim, né, a coisas mais humanas, vamos dizer assim. Para áreas de apoio, comunicação, RH, financeiro, contábil, né, todas as áreas que não são o core do negócio, mas precisam estar ali, são as áreas de apoio, operacionais também, a gente percebe que não. Muito mais dificilmente vai ter um tipo de treinamento desse para esse tipo de área. O que geralmente as empresas fazem? Colocam treinamentos pontuais relacionados à técnica. Então, vai ter uma mudança de lei, o RH, a contabilidade vão fazer, vai ter uma mudança de software, vai ter alguma coisa que eles precisam de um conhecimento técnico específico. Então, geralmente são áreas que ficam até meio, né, meio sem esses outros tipos de treinamento. É isso que a gente vê na maioria das empresas. Mas falando de liderança especificamente, a gente percebe que tem. Eu recebo muitas queixas, né? Sempre recebi muitas queixas, principalmente dos diretores, que falavam assim: a gente fez imersão, a gente fez até coaching, e os líderes não mudam, e nada acontece, e não sei mais o que fazer, né? Tenho problemas pontuais com alguns deles, não sei mais o que fazer. E eles sentem que as coisas ficam muito soltas. Ah, faz um treinamento aqui, faz outro ali, ninguém absorveu nada, ninguém mudou nada, o cotidiano continua sendo o mesmo, os problemas continuam sendo os mesmos, e ele sente que aquilo não deu ROI, né? Não deu retorno. E nessas horas, eu costumava falar tanto com eles, quanto com os próprios líderes que foram treinados, ou até passaram no processo de coaching, realmente o processo de coaching traz, obviamente, resultados melhores e mais consistentes do que treinamentos soltos jogados, né, no cronograma do ano. E depois eu falava também com a equipe. Geralmente, o que eu percebia? As diretorias não percebiam mudança alguma. Os gestores percebiam neles mesmos algumas mudanças estruturais e coisas que eles estavam fazendo propositadamente de diferente na equipe deles. E falando com a equipe, principalmente os mais próximos, né, quando eram gerentes que tinham coordenações, por exemplo, né, que não tinham diretamente contato com todos os funcionários, mas tinham coordenações, principalmente essas coordenações notavam algumas mudanças, um pouco mais de organização, um pouco mais de paciência para explicar alguma coisa, o jeito de fazer a demanda um pouco diferente. Então, que conclusão, né, que a gente chegava? Tem um efeito, né, acaba tendo algum efeito, talvez não um efeito que fizesse jus a todo, né, todo o treinamento ali que foi montado pelo RH, né? Às vezes eu digo por nós, RH, às vezes eu falo pelo RH da empresa, quando, né, tô numa posição de consultoria, porque a gente faz, né, um levantamento de necessidades, a gente monta todo um cronograma de treinamento para as áreas, especialmente para líder. E muitas vezes isso ficava nessas pontas soltas. Então, a diretoria não tinha percepção, a equipe às vezes tinha percepção, dependendo do gestor, né? Porque também a gente não pode deixar a questão individual de lado, né? Tem gestor que aprende mais rápido e tem gestor que tem uma escuta mais aberta para os conceitos e tem gestor que tem uma capacidade de reflexão melhor. Então, também a gente, né, coloca essa capacidade individual na conta, né? Então a gente sabia assim que determinados gestores iam ter mais dificuldade para absorver, outros não. Mas a gente percebia que assim, na minha opinião, o que interessa na verdade é o feedback da equipe. Porque com a equipe, o gestor, ele é muito mais ele mesmo do que com o diretor, né?
Então, se houve impacto com aquele treinamento, é a equipe que vai me dizer, com mais dados, com mais realidade, né, do que o diretor. E aí também alinhar as expectativas desse diretor. Você está comprando isso para quê? O que você precisa que melhore? Ou o que você precisa que continue, né? Ou o que você precisa que pare também? Então, alinha a expectativa com ele. A gente alinha a expectativa às vezes com a equipe, né? Mas geralmente o que eu vi assim nas imersões era a gente colocava todos os gestores, né, no ônibus para fazer uma imersão, por exemplo, no final de semana, e a gente via a equipe ficando e olhando e falando, tomara que dessa vez dê jeito, porque a gente sabe que ainda tem lideranças muito difíceis, né? Ainda não vou falar liderança, ainda tem gestores muito difíceis, né? Gestores intransigentes, ainda tem, tá? Essa coisa absurda, mal educados. Então, e as equipes que sofrem com isso. Então a gente via muito assim, ai, será que dessa vez vai dar certo? Aí outros da equipe já muito descrentes, não vai dar certo. Mas geravam uma expectativa de qualquer forma, né? E voltava, alguns conceitos eram realmente absorvidos, outros não eram. E ficava essa coisa meio solta. Então, por isso, inclusive, que eu desenvolvi o programa de liderança pensando nisso, né? É um programa com foco comportamental, é um programa que vai funcionar em áreas de vendas, vai funcionar talvez em áreas operacionais, mas é um programa que vai funcionar maravilhosamente em todas as áreas de apoio, por exemplo, né? Então você tem, a empresa não pode só olhar para a área comercial, que é a principal, né? Que traz receita é a principal, mas não pode só olhar, né? Para a área operacional, tem que olhar para a área de vendas, tem que olhar para as áreas operacionais de apoio. E o programa foi desenvolvido em cima dessa queixa, né? Porque era uma queixa assim, se gasta muito, né, com o desenvolvimento de lideranças hoje nas equipes. Principalmente hoje se tem um olhar diferente para a questão comportamental. Então, o meu programa, ele vai envolver tanto uma conceituação comportamental, um pouco diferente, assim, né? Mas para dar mesmo um outro olhar para esse gestor, que talvez ele leve até para a vida, não só na gestão dele, mas vai ter uma continuidade, vai ter uma forma de ver isso sendo aplicado na prática. Você vai ter um teste para usar, você vai ter depois uma mentoria para te ensinar a mapear, e depois você vai ter um chat ali, uma inteligência artificial que vai te responder como se fosse eu, né? Para dúvidas mais básicas, às vezes até para mais complexas, né? Também. Então tem uma sequência de coisas que vão se amarrando uma na outra para isso não ficar perdido, né? Mas se você é um diretor e você quer fazer um programa de liderança que seja um pouco mais efetivo, né? Se você quer fazer, dá uma olhadinha aqui no meu, tá? Porque tá muito legal. Mas o que eu falo, chame alguém do RH ou chame um especialista de fora, né? Uma consultoria de fora, para montar com você uma coisa que tenha começo, meio e fim, né? Que tenha uma sequência de tarefas, uma sequência de atividades, uma sequência de aprendizados para que não fique tudo solto, para que você consiga amarrar e depois disso que você tenha um plano de ação. O que é um plano de ação? A gente fez nessa sequência aqui de treinamento, então fez imersão, depois fez algumas sessões de coaching, depois a gente começou a implantar reuniões assim, usar um pouco da sua reunião de equipe, por exemplo, né, para retomar alguns conceitos do que foi treinado, perguntar como que foi, estão usando no dia a dia, o que estão usando, o que não estão, o que aprenderam, senão fica muito aquela obesidade intelectual, né? Você fica aprendendo, não usa para nada. E, ok, cada um fazer isso na sua vida, né? Mas você, como diretor de empresa, está pagando para o seu líder absorver alguns conceitos e tem alguma expectativa de resultado, né? Seja mudança, melhora, né? Ou qualquer coisa. Você não vai querer que o cara fique só absorvendo conceitos, né? Inclusive, assim,
vou até falar que já fiz vários cursos de liderança, já participei com gestores de vários também, e de imersões, e todos os que eu fiz, todos, sem exceção, achei ótimos, excelentes, ótimos conceitos. A questão está sempre na forma que amarra, na forma que leva para o cotidiano, na forma que vai fazer isso funcionar, né? A questão está sempre aí. Os conceitos não são o problema. O problema é você amarrar isso e jogar no cotidiano dele. Sozinho não vai fazer, tá? Até porque ele é tão ocupado quanto você ou mais, às vezes é tão ocupado quanto, né? E às vezes é menos. Às vezes é mais. Mas na maioria, a faixa de gerência, a vida é bem corrida. E o cotidiano acaba atropelando, né? E aquelas demandas da equipe também acabam atropelando, porque você fez uma coisa só com ele, não fez nada com a equipe, não reverbera nada. Então, eu sugiro um programa mais melhor pensado. Não importa, na verdade, se você for, né, contratar treinamentos de empresas mais renomadas, aí não importa muito de qual é, porque os conceitos vão ser parecidos e vão ser ótimos. O jeito que você vai amarrar esse programa é que vai fazer a diferença. Mas convido você para assistir, tem um videozinho aqui em algum lugar, tá? Para você assistir e entender como que funciona o LPS, porque aí sim, lá a gente dá toda essa, todo esse sentido, né? Toda essa evolução. Não é só um curso, não é só um treinamento, é todo um programa que vai seguir, então, essa escalinha de evolução. Então é isso por hoje e até a próxima.